A gente vai ter eleições em outubro e este ano nós já estamos cumprindo o calendário eleitoral. O que acontece ainda nessa semana, especialmente até o dia 5 de abril? É o período onde os partidos definem os candidatos que vão concorrer às eleições, sejam em todas as esferas, né? Nós vamos ter eleição para deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidente, certo? Então, agora, nessa semana, chega no prazo limite, até o dia 5 de abril, as decisões partidárias sobre quem serão os candidatos e também sobre as coligações. Que partido que vai se juntar com que partido e como é que vai ficar essa história, né? A gente já tem aí os dois favoritos, os dois primeiros colocados em todas as pesquisas, e eles já têm definido seu vice, pelo que a gente já viu notícias circulando, né? O vice do presidente Bolsonaro vai ser o Braga Neto e o vice do Lula, provavelmente, Geraldo Alckmin. Vamos ver, porque essa eleição está prometendo ser a mais acirrada. Porque em 2018 a gente teve uma eleição quente também, mas foi mais por conta de assuntos extra disputáveis, né? Que a gente disse que foi uma eleição que se utilizou mais da internet, que foi uma eleição onde circularam muitas notícias falsas, isso está sendo alvo ainda do Supremo, mas as pessoas, os principais atores desse período eleitoral são as pessoas que votam, não é mesmo? É a gente que vai lá e que vai determinar o resultado lá em outubro das eleições. Então, como a gente disse que a disputa está acirrada, né, a gente está vendo já há 2 meses um festival de outdoors espalhados pelo país, principalmente Paraná, Mato Grosso, Porto Alegre, algumas, né, descendo aqui do estado de São Paulo. A gente vê que já houveram muitas manifestações políticas através de outdoor, o que já tinha chamado a atenção do Supremo, né, porque eles precisam agir, né, e com relação a manter essas regras das eleições o mais dentro da legalidade possível. Eu destaco que nem sempre dá, porque não dá tempo, né? As pessoas são ousadas mesmo. Já que eu estou aqui no meu programa e eu posso dar minha opinião, eu sou contra qualquer tipo de violência. Qualquer. As coisas devem e podem sempre ser resolvidas na conversa. E por isso a gente pode, às vezes, chegar a palavras duras, né, a ofensas que magoam talvez até mais do que um tapa na cara, não é mesmo? Mas eu deixo claro que eu sou contra qualquer tipo de violência. Mas, no caso do Will Smith, foi muito bem feito. Me desculpem se isso soar como uma discrepância, né? Uma coisa que que eu esteja falhando, na minha opinião. Mas a gente, pelo pouco que a gente pôde conhecer dessa história ontem, não é a primeira vez que o Will Smith está sendo ofendido, ainda mais na sua família, né? Ele também foi ressaltado que o filme que ganhou, onde ele ganhou melhor ator, né, a estatueta de melhor ator, também valoriza a família, a estrutura familiar, né? E tudo aconteceu de uma forma, ainda mais ofendendo a esposa dele, e que ela sofre de alopecia, que é uma doença que cai os cabelos, né? E ele fez, o Chris Rock fez uma piada sobre ela estar careca, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas a gente conversou sobre isso aqui num programa
porque a gente fala de que não é possível a gente fazer crítica a uma pessoa que não tem condições de mudar a situação dela, né? A gente falou disso aqui já, porque é o tipo de coisa que destrói e é completamente desnecessário, né? As pessoas já estão carregando crises e problemas agravados por esse período sombrio que a gente está vivendo. Então, vamos medir as palavras. A palavra que não foi dita, ela é valiosa. Porque quando a gente vai dizer uma palavra para ofender ou magoar alguém, cale-se. Eu já disse isso para você. Pensa, o que a gente vai falar tem que contribuir, tem que amenizar dores, tem que ser palavra que possa apoiar a pessoa. Se não, cale-se. Tem muitas pessoas que falam que mesmo a censura do Lollapalooza, né, que não aconteceu, acho que eu não concluí essa história para vocês, né? Nós estamos conversando aqui, né? Mas a censura acontece porque não é com a direita. Se fosse com a direita, aconteceria pior. Gente, aconteceu com a direita, aconteceu com o deputado que trabalhou contra as máscaras e foi punido, sim. Aconteceu com o Alan, né, que também sofreu punições, não é mesmo? A gente viu essas punições acontecerem dos dois lados. E eu acho muito importante enfiar nesse pacotinho aqui, o Lula passou mais de 500 dias preso, né? Então, e não tem na justiça nada provado contra ele. Não sou eu que estou dizendo. Acusaram, ele passou por 3 instâncias de julgamento e foi inocentado. Se eu não pensar dessa forma, eu não consigo raciocinar. Se a gente não tiver instituições que nos garantam essa vida na sociedade, a gente não tem aonde se apegar, gente. A gente vai navegar conforme a maré. E hoje em dia, às vezes, eu sinto isso. Fala, escuta, mas é crime, por que não foi punido? A gente já falou disso aqui, não é mesmo? Que aqui no 11h30, a gente traz assuntos variados. A gente fala de política, mas a gente não fala de lado político, não. A gente fala da questão política. Porque em outubro quem vai votar é você. E não permita que ninguém manipule esse teu pensamento. É você que faz a diferença na urna. Se você tiver enganado, tiver iludido, nós todos vamos pagar pelo erro, certo? O erro da maioria. Mas a partir da hora que a maioria elegeu candidatos, eles vão tomar a cadeira e devem ser respeitados por todos. Mesmo no caso que a gente tem vivenciado de tantas coisas que as pessoas estão minimizando. Minimizaram a pandemia, minimizam o preço da comida, minimizam também o preço da gasolina, né? Tem notícia que a gente vê de 2 lados mesmo, como se fossem 2 fatos. Isto está acontecendo. E quem tem que estar esperto somos nós. Mas voltando lá para o Lollapalooza, aquele grande festival, acontece que no sábado foi emitida essa ordem, né? Porque motivada no domingo de manhã, motivada pelas manifestações do sábado. E daí, que quando o oficial foi lá para levar a notificação de que não poderia, parará, essa notificação estava feita por uma empresa que não mais fazia o Lollapalooza, certo? Porque é um aglomerado de empresas, então o negócio ficou por isso mesmo. E as manifestações no domingo
foram muito maiores do que na segunda. Eu confesso para vocês que tem muitos artistas ali que eu amo de paixão, principalmente Criolo. Eu gosto muito do Emicida, né? E gosto muito desse movimento que nasce na periferia e toma conta da cidade. Foi assim também quando, com uma escola de samba que a gente fez aqui em Palmital, e na época tinha um bairro carente na cidade, mas era o bairro mais populoso da cidade. E lá nós fizemos uma escola de samba e encantamos a cidade com esses atores, né? Eu digo porque eram pessoas do bairro, genuinamente nascidas lá e que tinham o que mostrar, porque eram sempre vistas com olhares tortos, não é mesmo? Porque é o pessoal mais pobre, aquele que mais luta para sobreviver, que sabe o quanto a vida é dura quando faltam as coisas em casa, ou quando você não tem onde morar, nem sequer tem uma casa. Esse pessoal sentia muito orgulho de estar dando um espetáculo no centro da cidade para todas as classes sociais, quando numa noite todo mundo estava se encantando e se divertindo junto, certo? Olha bem. Vou falar também que é aniversário hoje do golpe Revolução de 64. Golpe ou revolução? Você tem a sua leitura formada sobre isso? Porque para mim não tem dúvida nenhuma que é golpe. E eu digo que não tenho dúvida de que é golpe porque o movimento surgiu em 1964, o movimento surgiu de dentro do governo para fora, ou seja, as Forças Armadas. A partir do momento que um general iria ser destituído de um cargo de chefia, outros militares, generais, se insurgiram contra o governo do João Goulart, certo? Foi um golpe, por quê? Porque ele nasceu de dentro para fora, certo? E também os militares, já na época, contavam com o apoio de parte da população, né? Esse movimento tinha reflexos fora também do governo, um certo tipo de apoio, não é mesmo? E daí, no dia 31, os militares resolveram tomar o poder. Hoje ainda, eu estava reouvindo um áudio de uma rádio na época, né? E o anúncio era muito apavorante. As tropas do almirante tal estão chegando agora em Minas Gerais e estão invadindo Minas Gerais. Eu me lembro, a primeira prisão foi do governador Miguel Arraes e várias outras foram na sequência. Então, este dia 31 foi um dia muito apavorante no nosso país. Porque a gente estava vendo governos serem derrubados por uma força militar, né? E que a partir daquele momento ninguém sabia muito bem o que viria pela frente. O dia 1º de abril foi um dia sem governo, onde o nosso país estava ainda sem governo. Para a população, eles usavam este argumento de que havia o risco de uma ditadura comunista. Esse fantasma já nos assombrava desde aquela época. E haviam, sim, movimentos de esquerda trabalhando com a hipótese de guerrilhas, né? Nós sabemos do Lamarca, né? E temos as histórias aí, tudo. Mas o que eu queria dizer para vocês, para não me alongar nesse assunto e simplesmente registrar essa data aqui com a gente, é que o que veio depois realmente só é natural para quem não viveu aquela época ou estava muito distante dos centros onde realmente as coisas acontecem, né? Mas
no meu entender, na minha leitura de tudo, a gente viveu um golpe militar e os anos posteriores foram muito sombrios para o nosso país. Muita gente sabe que existiu tortura, que muita gente foi morta e não foram só comunistas que estavam no alvo dos militares. Muitas outras coisas aconteceram naquela época e ultimamente a gente viu insurgir um movimento que para mim é só de falta de conhecimento. Assim como naquela época de 64, eles tinham medo dos comunistas tomarem o nosso país e que não havia essa possibilidade, a gente teve que viver um tempo muito sombrio e que os prejuízos estão aí. Para quem não acredita no que eu estou falando ou discorda de mim, por favor, procura se informar um pouquinho hoje. Comemorando o aniversário desse golpe, você podia fazer o que eu já fiz também. Relembrar a história. E se você acha que você não tem todas as informações para poder tirar conclusões, hoje em dia o acesso a essas informações é muito fácil, né? Tá aí no seu celular, tá aí na sua TV. Busca saber, porque é muito importante também para o nosso futuro que a gente saiba a nossa história e que a gente entenda como é que as coisas caminham e chegam aonde chegamos hoje, por exemplo, também no período que a gente passou de governo do PT ou governo de esquerda, né? As coisas como realmente aconteceram ao longo da história do nosso Brasil, certo?